Esse é o Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e sigo inventando esse espaço para conversar com gente interessante sobre a arte de viver. E hoje sobre viver a arte. Estou aqui com esse livro sobre o qual a gente já vai falar, que é da Viviane, e ela pergunta: por que não posso viver minha vida como obra de arte? E estão aqui comigo pessoas que levam esse risco a sério. O risco de ouvir o que bole por dentro, que brota à flor da pele e que não tem descanso, nem nunca terá. Pessoas que, com ou sem roteiro, arriscam e esperam o inesperado, como a Ju escreve nesse livro aqui, conta pra gente, e a gente vai falar sobre ele também. Pessoas que se expõem aos olhares e à crítica, mas não são guiados por isso. E com sua arte me provocam, me confrontam e me expõem ao que me queima por dentro, que me perturba o sono e que não tem cansaço, nem nunca terá. Estão aqui comigo Juliana Saúde Barreto, que já esteve aqui no programa com a gente, Cristiane Barreto, João Dumans e Viviane de Cássia Ferreira, essa atriz maravilhosa. E eu já vou passar a palavra para a Viviane, antes de apresentar vocês, porque ela já vai presentear a gente com a arte aqui nessa abertura do episódio. Pode ser, Viviane? Sim, claro. É com muita alegria, muita honra que eu aceito essa missão de apresentar um podcast tão bacana, né, tão interessante, ao lado de pessoas tão incríveis, né, que têm uma relação forte comigo, né, Juliana, diretora do grupo de teatro Sapos e Afogados, no qual eu faço parte há 15 anos, Cristiane Barreto, que eu conheci através da Ju, que sempre acompanhou, né, o trabalho dos Sapos, e o meu particularmente, sempre me fez elogios muito generosos e me deu abraços muito gostosos depois de cada espetáculo. E o João Dumas, diretor do filme que eu acabo de lançar, As Linhas da Minha Mão. Então, estou muito feliz, agradeço o seu convite. Rebeca, eu conheci no lançamento do filme, né, e me fez esse convite generoso. Ela já tinha lido o livro, tinha chegado às mãos dela através da Juliana, e ela me pediu então que fizesse a abertura, já que a gente vai conversar hoje sobre arte e ciência. Ela me pediu então que fizesse uma leitura dos meus textos do livro Casa Breve, Uma Atriz Louca em Três Tempos, que é um livro editado pela editora Javali, faz parte da coleção Teatro Contemporâneo. Ele foi patrocinado pelos Sapos e Afogados, o meu grupo de teatro, através da Lei Aldir Blanc. Adoro esse compositor. Ah, demais. E então, esse livro, né, que a princípio eram textos de uma atriz que gostava de escrever, traz descobertas do meu corpo como tecnologia, como ciência e como arte. Então, talvez realmente possa inspirar outras pessoas que vivem situações semelhantes ou que convivem com pessoas, né, que vivem coisas assim. E às vezes a pessoa nem tem um transtorno mental, mas tem um corpo também que já não aguenta mais tanta dureza da vida, né? Tanta frieza, enfim. Eu queria lembrar o Arthur, né? Que ele fala assim, a vida é a imitação de algo essencial com que a arte nos põe em contato, né? Então, a gente não quer imitação, a gente quer a vida mesmo. Mas a vida mesmo, nesse jogo de representação tão louco, tão capitalista, tão neurótico, é difícil encontrar. Por isso, a gente precisa da arte, né? Então, eu vou começar a leitura aqui a Casa Breve, né? São 3 tempos, porque foram 3 edições. Eu vou fazer, então, para a gente começar, a leitura do primeiro texto referente à Casa Breve, número 1, que a gente ocupou no Floresta, bairro aqui ao lado. Nós estamos em Santa Teresa, num casarão que foi ocupado pelo grupo de teatro Sapos e Afogados, e foi um casarão
ex-prefeito Otacílio Negrão de Lima. Eu achei isso bacana. E, na época, fizemos uma pesquisa sobre ele, enfim. Mas vamos lá ao texto do livro. Artisticamente, minha motivação era trabalhar o que chamei de estética da intimidade. Uma espécie de antiteatro, onde o público olharia a cena e veria não uma personagem, mas a minha própria essência. Queria me mostrar integralmente, sem exagerar ou excluir nada do que era. Acreditava na produção artística como um caminho luminoso para o autoconhecimento e pretendia radicalizar. Sentia-me segura como artista e como mulher madura. Apostava que a convivência com o grupo no casarão haveria de fazer aflorar minha essência, e ainda a mimei conscientemente, buscando tanto quanto possível tudo que faz bem ao meu corpo caótico. Utensílio e objetos de afeto, música, magia ritual, livros, revistas, leite, frutas, mel, arroz, feijão, salada, carne, papéis, lápis de cor, canetas, cigarro, maconha e cerveja de leve. Meditação ativa e passiva, yoga, conversas amenas com amigos e com os sapos. Até sexo, que naturalmente faz um bem enorme, pintou no casarão. Por 2 vezes, recebi a visita de 2 amigos diferentes, um a cada semana, que foram me deixar em casa, quiseram entrar e acabaram ficando para dormir na mágica varanda. Por graça, os 2 têm o mesmo nome. Do mais jovem deles, lembro-me sorridente de ouvir dizer, acariciando meus cabelos, antes de cairmos no sono logo que amanheceu: Viva, você é uma mulher perfeita. Certa noite, anotei no diário que gostaria de trabalhar uma mulher selvagem, que vivia nua no sótão. Fiquei fascinada. Associações entre o nu, a loucura e as expressões artísticas fazem parte da história da humanidade. Desejava desde o início iluminar a dimensão política do meu corpo revolucionário. Queria utilizar minha perturbação como fonte de criação. Sinto desejo, necessidade, vontade de desnudar-me quando estou em surto e sei que essa é uma atitude comum a incontáveis loucos. Desejava exibir meu corpo em trabalho, conjugando esforços, um trabalho que me dignifica e cura, que exige habilidade específica. Queria que a nudez revelasse minha alma e festejasse meu tônus que ficava desaparecido por anos a fio durante os longos períodos de depressão, quando eu me olhava no espelho e odiava com força porque não me reconhecia. Fazia movimentos repetitivos e involuntários com as pernas, os pés e os dentes. Tinha os braços rígidos que muitas vezes apresentavam espasmos. Não tinha desejo sexual, capacidade de concentração ou elaboração de pensamento, e sentia-me aprisionada dentro do meu próprio corpo, que se transformava nesses tempos em um completo desconhecido, que não menstruava, era extremamente ressecado e passou a pesar 8 quilos a mais. Queria opor meu corpo burro, letárgico, fadigado de um passado recente ao corpo produtivo, dinâmico, orgástico do momento presente, que eu nem sabia se seria breve. Meu equilíbrio é sempre instável, precário ou de luxo. Ai, maravilhosa. Arte e vida. Eu marquei esse equilíbrio instável, isso é maravilhoso demais, né? Sim. Ai, equilíbrio instável. Ó, gente, mas tem tanto trem aí pra gente pontuar, né? Obrigada, Vi. Obrigada, viva. Então, falar de equilíbrio instável é falar de teatro também, né? Isso é um lugar que vem do teatro. E vivi esse encontro nos Sapos e Afogados, foi um reencontro, na verdade, porque ela se formou no Palácio das Artes, né? A escola que eu também me formei. Também. Então, a gente se reencontrou nos Sapos, mas ela é um presente também, né, nesse trabalho, por ser uma parceira também, né? Com os textos, com essa formação também dos outros atores, né? Quando você traz aí a sua experiência como atriz, né? Então... é isso, assim. Esse texto, quando ela lê, passa um filme, João. Outro filme aqui. Outro filme. Porque é muita coisa, né?
muita você já história. começou uma coisa, Viviane começou, agora você continuou, que era bem a forma que eu queria apresentar vocês, que vocês se apresentassem, assim, eu ia pedir para você começar, porque o que te liga a Cris também, né, que você dedica aqui de um jeito muito lindo esse livro também, queria que você falasse do livro e a ela, né, que bem cedo te ensinou que onde existe sofrimento, existe psicanálise e cuidado em saúde mental. Então, eu queria te passar aqui o livro para você apresentar e já apresentar a Cris. Então, esse livro aqui, ele marca aí os 20 anos de trabalho dos Sapos e Afogados, que é esse núcleo de criação e pesquisa, né? Como a gente se coloca assim no mundo, porque a gente está sempre criando, mas também pesquisando e querendo sempre trocar com outros artistas. Eu sou atriz e fui trabalhar na saúde mental depois de muito tempo trabalhando com criança, né? E eu dedico esse livro à Cris porque, primeiro, minha irmã querida, mas é a Cris também que traz a psicanálise assim, para minha vida, né? Quando eu me mudei para Belo Horizonte, ainda, né, jovem, assim, 14 anos, eu já entendi esse lugar e, né, eu lembro que eu falava com ela assim, nossa, mas que legal, e agora? Agora eu escutei, como que faz? Não tem jeito, né? No primeiro tempo, assim, entrando em análise, e aí depois também esse contato com a saúde mental. O Cristiane trabalhava no Raul Soares, e vez ou outra eu estava por ali, tinha, inclusive, eventos com teatro ali dentro, né? Então, meu olhar já começava a brilhar assim para esse lugar. Que teatro é esse? Como que é isso aí? Porque tem uma diferença, assim, tem uma visceralidade, talvez, na hora né, de falar ali. E me encantava muito isso, assim. O Edmundo também, né, que é um dos atores dos Sapos que você citou aqui, quando ele... Esperar o inesperado. Esperar o inesperado. É uma pessoa que eu já tinha encontrado também no Raul Soares, assim, né? Em outro lugar. E aí é muito engraçado. Ele fazia análise com a Cristiane, e aí entrou para os Sapos e Afogados, meio que escondia, assim, esse... Nossa, será que a Juliana vai lembrar desse momento? E aí, né, depois a gente também foi entendendo, assim, como que era esse encontro nos Sapos e Afogados. É um ator... né, são os dois atores que já chegaram nos Sapos e Afogados com essa formação. Dois atores profissionais que chegaram nos Sapos. A Vivi e o Ed, né? Os outros atores da companhia, assim, foram se formando a partir desse tempo junto, né? Dos trabalhos que foram acontecendo. E é isso, assim, trabalhar com a saúde mental, para mim, começou bem cedo, assim, né? Nos bastidores, vendo, entendendo o que era aquilo. E depois me encantando e assumindo assim esse lugar de levar o teatro para a rede pública. Até então não existiam as oficinas de teatro, me apresentando nos desfiles do 18 de maio, sempre, né, com a Cris e com aquele grupo ali que puxava esse movimento com o Fórum Mineiro de Saúde Mental. Eu acabo recebendo esse convite, né, para levar o teatro para o centro de convivência. Então, começa assim. Depois a gente deu esse salto para fora da rede. Esse salto foi ótimo. Fomos aí inventando esse teatro, né? Assim, que pode o tempo inteiro se transformar. A ideia é essa, né? Tem uma máxima no coletivo que é essa da gente aceitar esse lugar do risco, né? No teatro, isso já é uma realidade, mas... Nos Sapos e Afogados, isso é levado, assim, às últimas consequências. Um ator pode, faltando 10 minutos para o espetáculo começar, escolher que aquele dia ele vai só assistir. Então me empresta ali que eu quero achar. Pode falar, só para eu achar disso aí que você está falando. Porque é uma experiência radical para todo mundo, assim, né? Como é que são as regras do jogo? Isso, essa é a máxima do Elon, que ele diz assim, que as regras estão postas para serem seguidas, mas a gente pode escolher por subverter, desrespeitar as regras. E aí termina com a pergunta assim, sem adversários, a gente tem... Teremos espetáculo? A gente tem espetáculo. E aí... Maravilhoso. É isso, assim, de o tempo todo, dentro e fora de cena, a gente... tá disposto a mudar e a transformar isso, que às vezes alguém lança ali como, né, como uma possibilidade. O próprio Casa Breve também foi assim, né, Vivi? A gente estava
escolhendo uma locação para o que seria um próximo filme do Ricardo Alves Júnior, que também já tinha trabalhado cinema assim, com os sapos, né? E aí a gente estava escolhendo essa locação quando a Vivi fala assim, nossa, a gente podia ocupar esse casarão. E no primeiro momento eu falei, como assim? Como assim não? E aí o Ricardo, nossa, essa ideia é muito boa, assim, e eles foram me convencendo de que poderia dar certo, e foi incrível, assim, né? A relação também que foi estabelecida com as pessoas naquela rua, em volta dessa casa, né? Como que as pessoas também foram se achegando, assim, eu lembro que no último dia, todo mundo quis ir para assistir, né? Para estar ali nas apresentações. E nós ganhamos Foi um dia, Não, né? e ainda teve isso. Eles ganharam de presente, tinham do lado, assim, né? Uma distribuidora, não sei o que era aquilo, uma casa de festas. E aí eles levaram, assim, de presente no final do Casa Breve, levaram essas garrafas de Prosecco e aquilo virou nem sei o que mais. Amor! E a gente estava muito feliz também de ter dado conta, né? Eles ficaram 30 dias na casa e a gente abriu para o público 12 horas, né? O Edmundo também propôs isso como algo muito forte, assim. Eu falava, mas por que a gente vai abrir um dia só para o público? Ele falava, porque o primeiro dia que eu te vejo também pode ser o último. Então, era isso, assim, né, no Casa Breve, mas, na verdade, esse é um jeito também dos sapos, né, pensar, assim, a forma de fazer teatro, né? Essa radicalidade e cabendo cada diferença também dentro do grupo, né? Como que é o Cid? Que está aqui, que eu achei ótimo também. Que ele fala classificação cidadão de identidade e diversidade. É muito bonito. Muito bonito. Gente, nesse livro aqui tem história demais, né? São 20 anos, e só para a gente passar, mas eu queria que você falasse o que está aqui bem no inicinho, que você fala de um corpo em luta, né? Que você começou, que motivou a escrita desse livro. Na verdade, eu já tinha o desejo de, né, nos 20 anos dos sapos, fazer esse registro. E, inclusive, esse livro aqui, né? A coisa surge assim, porque eu discutia com a Assis, que é da editora Javali, que tivesse essa participação, né, que tivesse escrita dos atores dos sapos. Então, a ideia é ter um capítulo com essa escrita. E aí a Vivi fala, nossa, eu tenho uns escritos aqui, me entrega isso aqui. Eu falei, como assim? Isso aqui não é um capítulo. Para tudo, nós não vamos fazer o outro livro, esse livro está pronto, assim. E é lindo o livro, né? Então, foi depois encontrar com a Assis e, né, vendo o formato que isso teria. E aí, né, o meu livro, assim, essa organização desse livro ficou, né, em segundo lugar aqui. Vamos dedicar ao trabalho da Vivi. E quando eu estava escrevendo isso aí, eu fui atravessada por muitas coisas. Primeiro, a gente estava em plena pandemia, e depois eu descubro um câncer de mama. Então, era um desejo também de escrever para deixar registrado isso e para continuar viva. Então, foi um momento muito importante para mim escrever esse livro, sabe? Assim, e eu acho até, eu tenho o desejo até de escrever um próximo. A gente já está conversando isso, né, Vivi? Porque eu acho também foram muitos atravessamentos, assim, muita coisa. Então, a gente está ensaiando aí um próximo livro, tem até um nome aí, acho que vai ser Memória RAM. Muito bom. Uma das únicas coisas que eu discordo do Guimarães Rosa é que sapo não pula só por precisão, né? É também por boniteza e por um ponto desse desejo tão pulsante, assim, né? Quando a Ju foi a primeira vez, eu estava indo formar, assim, fiz um estágio no Raul Soares, e o Edmundo inventou, fazer umas oficinas de pintura, eu pintei um tempo, e ele inventou que a gente queria criar um jornal. Então, para iniciar, foi o primeiro nome que ele batizou, que era perfeito. O jornal chamava O Papel. Então, não podia ser de papel, o papel mais legal. Tinha que ser aquele papel jornal, né? Do jornal. E eu, né, assim, convidar a Ju para ir a esse lugar, tem esse encontro engraçado, assim, que o Edmundo também já contou em público, então eu posso repetir aqui, mais aliviada, que a Ju chega para me ver no hospital, e o Edmundo fala para ela assim...
casa, comida e roupa lavada. Ele veio para o atendimento super tocado, com medo, porque ele tinha ofertado isso para uma mulher, e se ela dissesse sim, o que ele faria? Minha mulher era minha irmã. Então, era um encontro incrível, assim. Ele é uma pessoa, e ele chega para o serviço, né, ele já tinha 2 peças escritas, né, e introduzia essa pergunta que a gente trazia, né, de como que é esse encontro da psicanálise com a saúde mental, porque isso é possível se for com isso que adoece em cada um, né, esse sofrimento íntimo que ninguém fica de fora, né? Então, saúde para todos, desde que com a doença de cada um, né? Essa frase que a gente escreve para ler o mundo e que tem que entortar de vez em quando, né? E tinha essa história, inclusive com o meu nome, né? A Ju é minha irmã, né? Querida. Se existisse escala de amor, ela sempre foi o segundo lugar na minha vida. Tem pai, tem mãe, meu filho, ela em segundo lugar. Então, tem uma cena importante, assim, de conjugar esse encontro com a psicanálise e com a arte, em função disso mesmo. A arte é isso que se constrói em torno de um certo vazio, né? Por isso a psicanálise tem muito mais a ver com a arte do que com a ciência. Assim, sim. Né? Porque é um certo saber fazer com isso que é você, né? E que você, né, acha que de vez em quando devia dispensar, né? Esse seu pior e o melhor, assim. Então, a pergunta sobre, né, desse espaço da arte na saúde mental, ela é crucial, ela é vívida, né? Assim, ou tudo que é do espaço burocrático, dessa tentativa de aprisionar, né, a criatividade, a loucura, até da ciência, né, de reproduzir, né, sim, ou de classificar, é único, né, é cada um. Se a gente não, literalmente a frase é um pouco assim, né, se a gente o poder desses espaços confunde muito o desejo. Então, se você não consegue fazer minimamente o desejo confundir o poder, é hora de ir embora. Então, antes de ir embora, a gente inventa muitas coisas mesmo, né? Assim, então, eram as oficinas, assim, davam vida mesmo para aquele espaço, né? E para cada pessoa que podia participar dele, né? Então, tem uma coisa com o meu sobrenome, né? Quando eu entro para o serviço de saúde mental, com essa história das oficinas, um paciente descobre que meu sobrenome é Saúde. Então, para ele, ninguém podia, né? Então, era preciso ter muito cuidado comigo, porque eu roubava a saúde. Era sua. E isso que o Lacan fala, um significante qualquer, assim, reverteu também com o encontro com esse grupo de pacientes. Particularmente com Edmundo, de convivência, que era o contrário, assim, né? Saúde, a minha missão era distribuir saúde. E acaba que eu sou ontem da família que sempre fui barreta. Eu tenho então, no centro de convivência, quando eu dava oficina de teatro, às vezes chegava assim, seu nome é Juliana Saúde Mental? Que ótimo. Eu falava, pode ser. Então, esse convite para a Ju foi, assim, uma via de mão dupla, assim, né? Desde o 18 de maio e a entrada da psicanálise. A gente está assumindo isso cada dia mais, né? Eu adorei também que você assumiu que é seu, né? Eu achei lindo isso aqui também, quando você fala é meu. Esse grupo, isso tem um lugar, porque né? Existia também esse questionamento, né? Assim, tem uma hora que na direção de teatro, o diretor tá ali, é o lugar dele também, né? Tá ali como artista. Então ficava essa pergunta assim, não, mas então o que vai para a cena? Né? E eu sempre dizia, não, vai para a cena o que tiver aqui, né, de encontro com esse tema que a gente escolheu, mas tem a ver com o ator e tem a ver comigo, é esse, né, terceiro ali que a gente sustenta para poder fazer o espetáculo. E aí ficava sempre esse questionamento assim, mas então a Juliana... Falei, não, é isso mesmo, é um grupo que eu também estou ali como artista, né? Assim, então tem uma assinatura, né? O momento de começar uma criação, a gente, né, tem isso de uma forma bem horizontal e vai ouvindo, mas tem uma hora que esses lugares vão aparecendo com mais clareza, assim, né? E aí é isso, o livro também é esse momento de assumir esse lugar da direção do coletivo na cena e fora da cena também, né? Porque sustentar isso, né? A gente como artista sabe né, o trabalho que acontece também para a coisa fluir, né? Para a coisa chegar ali. E a importância de escrever isso, né? Sim, né? Porque não é qualquer experiência, assim, né? 20 anos dirigindo um bando de louco. Um bando de louco. Isso é muito mineiro. Gente, submersa, né? Então, vamos falar direito. Submersa, 20 anos entre sapos e afogados. Juliana Saúde Barreto, também da Javali.
Isso, né? a gente encontra... Livro lindo demais, encontrou fotos na Quixote, maravilhosas. na Livraria Quixote, na Javali e pelo Instagram dos Sapos a gente também, né, pode mandar. E tem as fotos, nossa, é lindíssimo o livro, a história tá cheio de marca aqui, vamos ver se dá tempo da gente comentar. Mas aí vocês vão... Quem conhece o João primeiro aqui nessa... Que felicidade! É teu, né? Já que o negócio aqui... Mas aí é que tá, porque me deu uma pequena dúvida, porque, na verdade, eu conheci João através da Juliana, através dos Sapos e Afogados, que é um portal na minha vida, né? Então, veja bem, o João, na verdade, eu vim a conhecer através de um convite que me foi feito através de fotografias dos Sapos e Afogados, né? O diretor, Tiago da Mata Machado, tinha filmado alguns atores dos Sapos e precisava de filmar mais uma outra cena e queria um ator, uma atriz diferente. E pediu algumas fotografias. E aí me escolheu através de fotografia. Aí, por sorte, ele convidou nesse dia o João para fazer a câmera dessa cena que eu ia gravar. E então nós nos conhecemos. Mas eu acho que ele pode contar isso. Adoro Conta tudo. Obrigado, prazer estar aqui, conversar com vocês, participar desse bate-papo. Então, o nosso encontro foi realmente engraçado, né? Porque a gente pegou uma carona juntos, eu e a Vivi. Então, a gente ia para o sítio do Thiago, que é o meu sócio, a gente tem uma produtora juntos. E aí, quem tava, acho que era a Renatinha, Sim. não é? E aí passaram lá em casa, a gente ia para esse sítio, e depois iam passar na casa dessa atriz, a Vivi. E aí falava, não, porque tem que buscar a Vivi, tem que pegar a Vivi, sei lá o quê. Eu já fiquei com aquilo na cabeça, não conheço, não sei quem é, eu trabalho com cinema há muito tempo, Belo Horizonte, mas não sabia quem era a Vivi. E aí, quando entra no carro, assim, a Vivi ela tá desse jeito dela, muito elegante, mas ao mesmo tempo bem, assim, tateando o ambiente. Então ela chega bem tranquila, de óculos escuros. A carona tem que parar em algum momento para ela fumar um cigarro, que eu acho que já é uma coisa super importante. Não é? Parou. É coisa de gente importante. Não, e é uma coisa assim, né? Vamos parar para fumar. Ela tem esse ar assim, né? Elegante. Para tudo. E muito silenciosa nesse momento, muito silenciosa. Acho que com isso, assim, com um cuidado consigo mesma e também com os outros, assim, né, de tentar tatear, entender onde que ela estava e também com uma concentração, que eu acho que é algo muito típico, né, da Vivi quando ela está se preparando para um trabalho. Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala de loucura e criação, porque acho que tem uma confusão, né, Ju, às vezes, com a ideia de que o fato de que o trabalho se dê a partir de um choque com sistemas ou métodos que são excessivamente verticais, ou excessivamente planejados, ou organizados, ou que propõem um método que seja menos... acho que até menos comercial, menos industrial do ponto de vista da produção, que isso implicaria uma falta de responsabilidade ou uma falta de preparação e de organização. E eu acho que é justamente o contrário. Assim, o fato de que você tem um método que é um método alternativo, que a gente pode chamar de um teatro ou de um cinema independente, assim, não implica que as pessoas não se preparem, não se concentrem e não levem aquilo extremamente a sério. Então, acho que esse é uma primeira preconceito ou uma barreira que a gente enfrenta na nossa... nesse tipo de trabalho, né? E a Vivi, portanto, estava mais concentrada que todo mundo ali, na verdade, reunindo as energias e acho que essa concentração também ela contamina quem está perto, assim. Isso eleva o grau de seriedade, né, de uma produção, de um trabalho. Isso é muito bom. Então, eu, ao mesmo tempo, sentindo isso, e quando a gente, efetivamente, eu tinha a impressão, eu tinha um pouco de vergonha quando ela entrou no carro e a gente chegou, porque eu não a conhecia. E a minha impressão é que ela era uma pessoa muito famosa. Eu tinha que conhecer. E aí, a gente fez uma cena juntos,
em que eu estava filmando e ela tinha que... Era uma cena muito maluca, assim, estava quase chovendo e ela tinha que escavar uma estátua, uma espécie de totem, assim, de dentro da terra, né? Uma relíquia ancestral, assim, que ela tinha que tirar da terra e que estava fundo, então ela foi escavando e estava quase chovendo, estava dando uns raios, assim, uma cena muito forte, assim, quase mítica, assim, e aí, em algum momento, o diretor pediu para cortar o Thiago, acho que ele não estava conseguindo ver o monitor, mas eu que estava vendo o monitor, eu percebi que a cena dela ainda estava em curso, que ela ainda estava em processo e que tinha alguma coisa especial acontecendo na atuação, assim. E aí eu não cortei e deixei a cena rolar. Isso é muito bom, pouco, né? Assim. Falando em subverter. A gente gravando, eu, o Byron e o Ricardo. Sei lá, o primeiro exercício, assim, né, com o filme que chamava Sapos e Afogados. Aí o Ricardo falava, corta. Eu falava, filma o pé. E o Byron ia, assim, né, também. Isso é muito discretamente. Eu acho que é isso. Na verdade, quando a gente está dirigindo também, às vezes a gente não vê tudo. Então, a gente conta com as pessoas que estão, às vezes, mais próximos, ou às vezes estão vendo que participam, né? Que ajudam a gente a enxergar. Eu me vejo nessa posição ali, porque eu que estava vendo a imagem. Parece a escuta flutuante, não é? Que tem alguém que está ali que não precisa estar tão atento, né? Mas que está atento de outra maneira, né? E que o corte é um ato, né? Não é quando o outro fala para cortar. Isso. Algo se impõe, né? E aí depois disso, a gente foi para casa, assim, do Thiago, nesse sítio, e a Vivi foi fumar um cigarro. E aí eu falei com ela, eu gostei muito da cena. Ela falou pra mim assim, eu gostei muito que você não cortou. Aí a gente ficou amigo. Se conectaram. Ai, que lindo. E eu acho que foi uma conexão tão legal, né? Nós dois desobedecemos, entre aspas, o Thiago, assim, numa conexão sem ninguém falar nada. Era a primeira vez que a gente tinha se visto. Eu me senti assim acolhido, porque realmente a minha ação não tinha acabado, né? E ele leu isso, né? Filmou isso. Escutou, né? Isso. Mas a gente deve a ele também esse encontro, claro, né? Total. Ele mesmo já falou isso. Encontramos aquele dia da exposição da Afonso. Ele falou assim, se não fosse eu, não tinha acontecido nada. É verdade. Crédito, né? É verdade. Enfim, e eu acho que 2 impressões desse dia permaneceram no filme, né? Então, finalmente, na pandemia, a gente fez um filme, eu e a Vivi, esse filme chamado As Linhas da Minha Mão, que teve em cartaz agora, em várias capitais brasileiras. O filme ganhou o Festival de Tiradentes, a Vivi, né? A gente teve um reconhecimento muito importante lá, o filme foi muito bem recebido, e agora, mais recentemente, estreando, podendo passar o filme nos cinemas, né, em várias cidades do Brasil. E acho que além de passar o filme, ainda oportunizaram assim, debates incríveis, né? Conversas legais demais. Eu tenho a impressão que para nós era o mais importante, assim, muito que esse filme pudesse gerar, porque eu acho que tem pra gente, assim, a gente se conheceu, e eu acho que até um pouco uma metáfora, né, que o filme já oferecia e que o nosso trabalho depois só concretizou, a gente se conheceu através do cinema, assim, com a câmera como uma mediação, que na verdade era, não sei se posso falar assim, Cris, mas uma mediação dos nossos desejos. Porque eu queria filmar, ela queria ser filmada. E aí a casamento gente... de sintoma, parceiro de sintoma. E aí a gente... Nem tudo é simples, né? Esses casamentos, eles são complexos, eles são tensos, eles exigem Eles demoram a se acomodar, a que a gente consiga reconhecer o que a gente quer de fato, como em qualquer relação. Mas a gente... Apesar das inseguranças mesmo, né? As minhas inseguranças sobre será que dava um filme, fazer, né? O momento que eu decidi fazer um filme só sobre a Vivi, que eu abandonei uma ficção que eu estava fazendo e falei que queria fazer um filme sobre ela, e dela própria, né? Em relação a... Ela pode falar, mas está ali, a gente dividia muito sobre isso, né? Ela falava, será que alguém vai se interessar por uma mulher doida falando separada de filme? E eu falava, eu acho que vai, eu tô super interessado. Nossa, e o filme é maravilhoso. É muito maravilhoso. É legal essa história da ser um mediador, porque isso é uma forma de introduzir um outro olhar, tanto para o João quanto para a Vivi, né? Porque é disso que se trata, né? Um outro olhar que não seja um olhar obsceno sobre o que não pode ser visto. Né? Porque a gente é sempre visto de um lugar que não é bem aquele que a gente quer mostrar, né? Então, ter a câmera como mediador amorosa, desse encontro é muito um olhar amoroso, né?
Não, muito lindo, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o filme, eu saí assim, primeira vez eu chorava e ria e falava, que isso, assim, muito lindo. E muito delicado também, né? O olhar do João, muito cuidadoso na forma também de colocar a Vivi, assim, na potência máxima, assim, foi muito lindo ver, né, assim, eu lembro do João, quando você foi nos Sapos, assim, na época, na Sala Jardim, né, pra gente conversar, assim, e aí eu falo, João, mas esse filme vai ser um trabalho, então, seu, ou é o Sapos com você ou não? É um trabalho com a Vivi. Falei, então tá, então, tô aqui, né, assim, eu acho que também isso marca. Não, você só dá e essa coisa também de pensar esse trabalho, né, que é independente mesmo, os atores também seguindo, assim, né, o Elon também com o filme do Ricardo, né, o primeiro e o segundo filme dos Sapos tem o Ricardo ali, mas depois o Ricardo segue compondo, né, com o Elon e faz um curta e um longa, e isso vai. E isso para os Sapos também é muito incrível, né? Quando vocês voltam para o coletivo e contam isso. Ontem você chegou, depois de um tempo, né, que você estava ali como atriz flutuante, já que você estava aí diva de cinema. Quando você volta, assim, foi emocionante ver também, né, os outros atores te recebendo, e aí essa troca. Saudade, isso é um processo muito rico também para o coletivo, sabe? Assim, a Vivi fica aí. Eu acho que é independente, mas também é muito dependente, assim, no sentido de que eu sinto isso com muita clareza, assim. Esse filme não seria possível se não houvesse um trabalho estruturado atrás, que não é só, inclusive, assim, acho que o do Sapos foi fundamental, mas é um trabalho do aparelho de saúde pública, né? É um trabalho do sistema de saúde público, de psicanalistas, de terapeutas, de médicos, quer dizer, que de alguma forma transformam um contexto, né? Que torna possível projetos, que viabiliza projetos que acionem, assim, escutem as potências dessas pessoas, porque a gente sabe muito bem que não era assim. Né? Nunca foi assim. É uma coisa, muito recente a gente ter a oportunidade de trabalhar a partir de um contexto que está muito estruturado. Então, quando eu fiz o filme, eu tinha, por mais que eu estivesse independente, que eu tivesse por conta própria, vamos dizer assim, eu ia viver, eu sabia que a Ju estava ali. Eu sabia que o Sapos estava ali. Eu sabia que o Lê estava ali. Eu sabia que o terapeuta, Dr. Vitor, Dr. Breno, Rafael, Clarissa, que existia uma rede de pessoas a quais eu poderia recorrer, porque eu sabia que havia uma tensão e uma dificuldade, um risco de fazer um filme em alguém, nós dois, e disso às vezes atrapalhar mais o que a Vivi está vivendo. Então, assim, eu não sabia às vezes se estava ajudando ou se estava atrapalhando, mas eu tinha consciência de que eu podia dialogar com pessoas, não sendo a minha área, saúde mental, nem a psicologia e nem a psicanálise, assim, que tinham esse conhecimento estruturado e que já tinham um trabalho que me amparavam, né? Me davam essa segurança. Então, isso que eu falo desse olhar cuidadoso também, né? Para além do que aparece no filme, né? Porque eu acho que isso que você está falando, de alguma maneira, está ali no filme também. E isso é muito emocionante, sabe, João? Assim, esse cuidado e sabe, esse cuidado mesmo, essa responsabilidade com todo esse processo, para além do que está no filme, né? Isso é muito importante. E não acontece sempre. A gente tem, né, experiências que não são nada legais, assim, né? Nada bacanas, assim, com os atores. É algo que salta aos olhos, assim, né? O filme traz essa sensibilidade com o corpo, com o inconsciente, assim, né? Com isso que vai sendo construído durante o filme, né? Isso é muito importante. Eu estava lembrando essa semana, meio me perguntando o que eu ia vir fazer aqui, porque eu tinha recebido esse convite. Eu devia ter ligado para o João e para a Vivi e falar o que é para eu falar, né? Mas, enfim, também estou achando uma delícia estar aqui. Ai, que bom. Mas eu andei pensando essa semana que eu virei praticamente um especialista em comentar os filmes derivados do Sapos. Então, eu comentei o material bruto. Sim. Com a Germana, e aí, já no Cinema e Psicanálise, que atualmente, né, tem 2 anos que eu coordeno,
eu convidei o Ricardo para falar do Elon Não Acredita na Morte. Eu não era coordenadora ainda, mas aí me escolheram para comentar o Elon. Claro. E agora, o prazer, assim, não foi só o prazer, porque foi tenso comentar as linhas da minha mão, porque, né? É um filme muito também. Sim. Escreveu um texto lindíssimo de apresentação. Belíssimo. Espero que seja divulgado em breve. Já tem uns planos. A gente já está arrumando, né? A gente já está fazendo todos os planos. Mas para dizer disso, assim, né? Eu acho que é de uma generosidade, assim, de entrega do grupo, né? Assim, e não é só a Ju, né? Como diretora autorizar, nem só a Vivi consentir com um chamado, assim, né, para o filme. Tem alguma coisa do coletivo, assim, né? Eles se autorizam, eles deixam ir e vir, né? Assim, isso que é a melhor forma de se separar do outro, né? Assim, em qualquer estado, de loucura ou não. Você poder ir, né? Tem um canto ali do desejo do outro, de onde você pode sair e voltar tranquilamente, né? Trazendo mais coisa do que você levou, né? Que na neurose a gente tem tanta dificuldade, né, de dar esse espaço, de desbordar. Tem uma perspectiva, assim, né? O grupo vai se formando também, assim. Então, o que eu pensei essa semana é que, de alguma forma, os filmes também vão fazendo parte, né? Vão incluindo algo na construção do coletivo do sapo, sabe? Assim. Então, não é só o sapo como um certo nem depositário, nem entregador de atores e atrizes, nem só da rede. Ele vai se fazendo assim, sabe? Eu acho que tem esse desdobramento, assim, mais amadurecido. Eu acho que o filme do João e da Vivi me fez pensar isso, assim, sabe? Eu só conseguia falar que o filme era deslumbrante, mas como ele viu um tempo... Não, o filme atravessa, assim, né? Mas eu queria ver se vocês me ajudam a fazer um negócio aqui, sabe? Pra gente chegar e falar muito, porque eu acho que vai falar muito do filme, que tem muito a ver, né? Como você tá dentro do filme ali, né? Também ajuda, sabe, né? Nas histórias. Inclusive textualmente, né? Porque eu falo dela. Delícia, gente. Aí todo mundo ri muito, né? Se diverte com aquela história. Mas eu queria ver... Sua bruxa. A bruxa louca. Você vai para a Itália, sua bruxa louca. Nossa, eu lembro tanto disso. É muito bom. Mas o que eu queria fazer aqui, João, era ver se a gente voltar no seu cinema, sabe? Na sua história com a direção, para a gente chegar o que tem esse filme de diferente, porque eu não assisti todos naturalmente, queria ver quais você quer destacar aqui, mas acho que não tem como não falar da Arábia, né? Sim, o Arábia foi o primeiro filme que eu dirigi, junto com... Não, o segundo, na verdade, mas junto com o Afonso Shoa, que é também um grande parceiro de trabalho. No filme de quem eu também tinha trabalhado antes, que o primeiro... Acho que tem 2 filmes, assim, que fazem parte da minha formação. Um deles é o Residentes, do Thiago Mata Machado, no qual eu fiz assistências de direção, e curiosamente, sobre uma ocupação de artistas numa casa. E aí depois, isso foi em 2008, de 2009 a 2014, eu trabalhei como roteirista, editor e assistente de direção do Afonso no A Vizinhança do Tigre. Sim. De onde vieram alguns dos atores, inclusive o ator principal, o protagonista, o Juninho, que viria a ser ator protagonista do Arábia. Eu acho assim, nessa trajetória, acho que o importante dizer primeiro é que nós não tivemos uma formação técnica profissional em cinema, assim, nem eu, nem o Afonso. Então a gente aprendeu, acho que em 2 lugares, assim, um no Cine Humberto Mauro, que foi onde boa parte dessa geração, inclusive o pessoal da Filmes de Plástico, Ju, Marília, o pessoal da Teia, assim, foi um espaço de formação com festivais como o Fórum Doc, o Festival de Curtas, de toda uma geração que não estudou cinema, porque esses cursos não estavam disponíveis em Belo Horizonte. E nós nos encontrávamos muito depois das sessões, conversávamos muito sobre o filme, e nisso ia se fazendo uma elaboração, acho que cada grupo entendendo um pouco as suas afinidades, o que gostaria de fazer. Então, depois disso, o Vizinhança foi um filme que demorou 4 anos para ser feito, foi um filme sem dinheiro e que nascia, acho que também a partir do encontro com pessoas específicas, com realidades específicas. Então, eu acho que tem essa formação que se dá através do cinema, acho que não nos interessa, assim, reproduzir ou trabalhar uma linguagem que está
pronta, por mais que eu adoro filmes narrativos, clássicos, que contam histórias, eu acho que quando eu olho para o cinema e para o cinema que eu quero fazer, mas também que eu consigo, que eu acho que está ao meu alcance, ele está muito mais relacionado a tentar encontrar formas de expressar aquilo que se dá em encontros particulares, assim, e formas que possam dar conta, vamos dizer assim, de uma percepção em relação a algo particular de uma pessoa, uma inteligência particular, uma beleza particular. E é muito de tentar não impor, vamos dizer assim, uma forma a priori, a maneira, a expressão daquela pessoa. Eu acho que, para mim, é muito o encontro que diz, que fala como que aquela forma daquele filme deve se organizar. Então, eu acho que com a Vivi, por exemplo, o Arábia foi muito assim. Então, foi um filme que foi feito em torno do Cristiano, o personagem Cristiano, mas do Juninho. Eu e o Afonso vimos o talento do Juninho para atuar no Vizinhança do Tigre e resolvemos fazer uma ficção para ele. Então foi um filme escrito, pensado, todo escrito por nós, mas que se organizou em torno daquela figura, daquela personalidade, daquele sujeito. E nós criamos um personagem que não era ele, mas que a gente achava que poderia ser ele, poderia ter sido ele. Sim. Então, nisso, escrevemos um off, um texto, e o filme se dá um pouco nessa linha tênue que separa quem ele é desse personagem que nós criamos, que ele talvez poderia ser. Mas ele mobiliza muito... Te interrompendo já, porque também acho que tem outra linha tênue ali, assim, que é da beleza com o horror, né? Sim. Que ele é quase insuportável. Se eu te falo que eu fiquei muito afetada, extremamente afetada com aquela... Eu acho que fala de um horror da vida, né? Dessa vida árdua mesmo e dura. Só que vocês conseguem fazer isso com uma beleza, né? Com uma fotografia, com a música. Eu não sei usar expressão nenhuma do cinema, então vou falar aqui do meu jeitinho aqui. Sim. Mas eu acho que é isso, sabe? Que foi, gente, como é que faz isso? Que a semana passada eu conversei aqui com 2 escritores maravilhosos, que foi a Ana Cecília Carvalho e o Jacques Fuchs, que vai... Hoje o pessoal vai assistir hoje à noite, né? Gravou semana passada. E ela escreveu um trabalho, a gente conversou aqui sobre um dos escritos deles, de muitos, foi o trabalho de doutorado dela, que foi a Poética do Suicídio em Sylvia Plath. Então, ela fala da escrita a partir de um material ali, como vocês falam que a matéria-prima dos Sapos e Afogados é o delírio, né? Ali é o sofrimento psíquico mesmo. Então, ela fala de uma escrita, assim, de uma busca visceral para representar o que não tem representação, né? Na escrita da Sylvia Plath, né? Nos poemas, nos contos. Mas a Ana Cecília, a gente comentou isso aqui, que ela faz isso com uma beleza, ela consegue falar de um tema desse, num trabalho acadêmico, com uma beleza na escrita, que eu não sei de onde vem, assim, um dom, talento desse, uma coisa... E aí, aí isso me lembrou da Arábia, porque parece que é isso também, sabe? Vocês estão falando de uma realidade que eu não sei o que é. Não sei se fala de trabalho, aquele filme. Não sei se fala de... Eu sei que fala de uma vida, assim, real demais, né? Fala de uma... Não sei dar nome para o que é aquilo, da forma como me tocou. Mas e surpreende também como vocês conseguiram fazer aquilo com... tornar aquilo palatável, que foi a palavra com talento de... com essa lente que a Cris estava falando, assim, com esse... A arte é isso, assim, você conseguir... A gente consegue ter acesso a um ponto do real que seria insuportável sem aquilo. Então, você suporta um quadro que pode trazer o horror, um filme, né? Mas com esse véu, assim, não é um véu que falseia algo, né? Assim, a psicanálise pensa a câmera de um jeito curioso, assim, né? Porque é o cinema que consegue compartilhar alguma coisa que pode ser da ordem do sonho ou das elucubrações da fantasia, para muitos, né? A partir da imagem. Assim, o sonho só vira sonho a partir da narrativa, mas você não vê, né? Então, pensar que uma câmera pode, a partir da imagem, filmar algo do real. Né? Porque deixa de fora alguma coisa do elemento simbólico, de alguma coisa que falta. Né? A imagem pode aparecer... em si, assim, né? Então, a câmera faz isso. É uma possibilidade de você destacar algo do real a partir da imagem, né?
Eu acho que eu acho que é importante porque isso se liga um pouco a esse papo do desnudamento, né, de uma busca do teatro por um teatro que leve em consideração a verdade, né, das pessoas que estão envolvidas, porque mesmo acho que no cinema, assim, também há muita retórica, assim, há muitas palavras vazias, muitas formas vazias, muita sedução pelo efeito, muita sedução pela forma como aquilo vai circular ou vai aparecer. E todos Já nós... tem um script, né? mas assim, eu não acho que a gente está fora disso, não. Eu acho que a gente sempre está dentro, né? A gente sempre está dentro do script, com certeza. Mas eu acho que tem tem um momento decisivo. Acho que todos nós estamos jogando com expectativas mesmo no cinema de reconhecimento e de projeção, e isso é importante para que aquilo também não se esvazie, ou seja, só um processo, que aquilo, né, para aquilo se concretize enquanto trabalho, tem que haver alguma ambição, alguma raiva, alguma, sabe, alguns sentimentos negativos. Assim, um pouco... Como diz o Freud, precisa ter pelo menos um inimigo oculto. Um pouco de... Quando a gente não era classificado em algum festival que a gente inscrevia, eu nem ligava. Falava, nós fomos injustiçados. O bom é que quando você está com alguém divertido, isso fica mais leve. Você vai beber e vai falar que você foi injustiçado. Mas o que eu queria dizer é que acho que tem um momento em que você realmente... tem a possibilidade de olhar ali para aquilo que você está fazendo de uma forma que não leve tanto em consideração esse outro, assim, esse olhar, essa expectativa. E aí é um momento mesmo da criação onde você faz o maior esforço possível de se blindar e de se concentrar naquilo que está ali com você. E aí, eu acho que foi isso, a gente um pouco... Você entra um pouco nesse vórtice, assim, né? Do processo da criação, onde você está realmente pensando aquilo ali. E eu acho que a busca é um pouco por minha, pelo menos, assim, mas que eu acho que eu compartilho com esses colegas, enfim, é de tentar deixar de lado aquilo que a gente julga que é superficial ou que já perdeu a originalidade ou que já se transformou num certo clichê. Entende? Assim, e tentar recorrer o mínimo possível a isso, porque querendo ou não a gente recorre. Mas quando eu abandono, por exemplo, a ideia de fazer uma ficção, um personagem que eu vivia, era porque naquele momento eu reconhecia que ela tinha algo a dizer mais importante. E que para eu acessar aquilo, eu teria que me livrar de algumas coisas, assim, de algumas... Só que às vezes você se livra para encontrar de novo. Então, por exemplo, na cena da chuva, que é uma cena que tem uma intervenção mais ficcional, tem uma música, tem um casamento ali de um texto, ela resgata algo de um elemento ficcional, vamos dizer assim, de uma espécie de imagem, de uma projeção, né, daquele sentimento da atriz famosa que eu tive da primeira vez que eu a vi. E que ali também é uma fabulação, uma possibilidade de ser, né? Nada, é uma premonição. Enquanto personagem já era o desejo do João. Então, eu acho que tem essa coisa de despir as coisas do que não é deixar de lado as palavras vazias, as formas vazias, os efeitos, para tentar chegar num algo que seja mais próximo do que aquilo que você está vendo, né? Nesse despir, talvez, da loucura também haja algo disso. No seu texto você fala, né, desse se mostrar, do despir como uma tentativa de essencialmente. Então tá. Então você voltou, ia falar mais, mas tem, né, o pessoal procurar, lógico que conhece você também, mas procurar os seus filmes, né? E são realmente, tem isso, a Vizinhança do Tigre, para quem tem filho adolescente. O seu não é, né, adolescente, mas não já é um homem. Você tem adolescente. Também já não está mais adolescente. Não, gente, eu tô aqui, comprei um adolescente, mas assim, é um filme que não tem como, né, a gente assistir. Eu não consigo assistir, não me provocar demais, extremamente. Cadê que esses meninos não vão para a escola? A mãe desses meninos que vai mandar estudar. Assim, uma outra realidade que não é outra, né? Assim, eu acho que eu é que estou num outro lugar, não sei disso ainda. Mas, enfim, e os outros filmes também? Esse Arábia foi um que eu acho que falou dessa crueza, né? Mas de uma forma muito bela. E aí, então, a gente voltando para as linhas da minha mão, que tem, eu queria que vocês falassem um pouco, porque teve a ver com esse cuidado que você estava falando, com a questão do olhar, que é uma das primeiras cenas que você está ali numa mesa e parece que você está contando o que vai. Me fala daquela cena.
Sabe, contando o que vai ser o filme, um combinado que vocês fazem ali, né? Até onde você fala, ele não pode desistir. Ele não vai desistir agora. No segundo ato. Na verdade, aquilo ali não era para ser o filme, sabe? Aquele momento eu estava em escalada maníaca, que foi interrompida, assim, eu tomava 5 miligramas de olanzapina, naquele momento eu estava tomando 17,5, então eu estava bastante alterada. Minha mãe tinha falecido recentemente, eu estava com confusões nos sentimentos e com uma profunda angústia que eu achava que eu ia me organizar através de uma performance. Eu faço isso. Então, eu passei a noite ali virada, escrevendo aquilo. Quando eu falar, são 10h45 da manhã, eu tinha, na verdade, virado a noite, escrevendo e pensando coisa. E tinha marcado com o João, porque o João tinha topado. Eu tinha falado, João, eu estou muito angustiada, eu quero fazer uma performance que vai aplacar a minha dor, o meu sofrimento. Você me filma? Eu quero atravessar o filme. Eu já ouvi falar essa expressão, atravessar a novela, né? Que é uma coisa ruim, né? Mas eu preciso disso. E ele falou, sem problema, Vivi, eu te filmo. Então, né? Vocês já estavam no processo do filme. A gente estava no processo do filme. E ali seria uma... Mas eu queria fazer uma performance e trabalhar com ela separada, como, né? Sei lá, queria fazer aquela performance, que era premente e importante para mim, por isso o João não podia parar. Eu estava ali com sangue. Sangue. Eu estava muito louca e assim, realmente precisava me expressar artisticamente sobre aquelas coisas que eu digo lá. Eu queria transformar o mundo, era muita coisa. E eu acho que isso é um pouco que você fala do ativismo. Mas você coloca uma força tão grande naquela cena, quando você diz e é sem enlouquecer. Sim, né? Então, não sei se é uma cena onde você aparece só louca. Você aparece com esse esforço hercúleo de não enlouquecer. De não enlouquecer. É um saber fazer ali no início de uma travessia, assim. Tanto que desemboca na cena belíssima e de uma suavidade, assim, inquietante, né? Do final, assim. Né? Sim. Onde não tem nada de sangue. Sim, pois é só luz e cor, né? Mas olha só, essa cena final também era uma performance. Sim. Também não era proposta do João para a gente filmar, estilo roteiro. Também eu estava com muita dor, muito pressionada com a doença da minha mãe e sem saber o que ia fazer. E sem conseguir dar conta, na verdade, daquele momento. E achei que ia dar conta fazendo uma performance. Pedi mais uma vez o João que me filmasse. Ele filmou e, magicamente, eu acho que aquela performance até ajudou a minha mãe a fazer a passagem dela. Porque é cheio de pozinhos coloridos. E quando a minha mãe ela foi sacando, né? Porque que ia morrer, ela queria morrer. Ela se deitou para morrer, eu entendi isso. Estava cansada da vida. E era horrível vê-la se acabar e dizendo isso. E ela deixou escrito, assim, aquelas santinho, né, de sétimo dia. Ela fala para pensar nela como se ela fosse absorvida pelo encantamento de Deus. E eu achei, assim, que aquele pozinho também com aquela noite. Isso é o João, né? Eu não sabia que ele ia filmar aquela lua, aquela noite maravilhosa. E tudo aquilo. Eu queria ali fazer aquele trabalho ali com os pozinhos coloridos. O fato é que ficou tão mágico que eu acho mesmo que ajudou a minha mãe a fazer a passagem dela. Porque a gente ia voltar na segunda, de manhã, aí acabou que o João, sei lá, teve que fazer um exame que foi marcado para segunda de manhã, então nós voltamos no domingo à noite. E logo que eu cheguei em casa, preparando para dormir, eu recebo a notícia, né, do hospital. Notícia não, eles me pedem para ir ao hospital. Eu só lá no hospital eu tive a notícia de que a minha mãe tinha falecido. Então foi muito louco. Então são duas cenas que eu estava
sobre fortíssima emoção. Talvez muito difícil para o João lidar com isso, né? Mas eu não pensava no filme. Mas depois ele achou tão bonito e achou que cabia. E no trabalho lá de montagem, eles resolveram, então, colocar. Né? Eu acho que tem uma coisa do filme que vocês falaram, né, no dia do debate, que é muito legal, que é esse combinado também que vocês fizeram, de que a Vivi não ia ver nada antes, né? Que isso ia estar sendo filmado e que só no final que ela ia ver. E esse combinado também, do que ela não quisesse, não iria para o filme. Eu acho que quando eu falo desse cuidado, João, é isso, assim, de entender esses processos também da Vivi, né? Quando você conta desses 2 momentos de performance que acabaram indo para o filme, é um pouco como que você, como atriz, também, né, faz, quando você traz esse conceito da arte e vida, né? Eu acho que no Sapos também isso aparece em vários momentos, né? No Caixa Preta. Sim, essas proposições sempre ligadas a questões internas, né? Sim, isso traz uma força também, né? Pro o estado de presença em cena, pro o estado de jogo mesmo, assim. Que é muito forte, né? Eu acho que nós dois, né, estamos, tanto eu quanto a Vivi, a gente chama de roteiro, mas chama também de proposições cênicas, né? Foram proposições que vieram de nós dois. E acho que tem a ver um pouco com aquela história que a gente estava falando da câmera, desse terceiro olhar, porque a câmera, naquele momento, ela já estava lá, assim, ela já estava entre nós, como um elemento ao qual a gente podia recorrer. Tanto eu quanto ela, né? Tanto eu para fazer as minhas coisas, quanto ela para fazer as coisas dela, assim. Então eu entendo que o filme foi feito em 6 meses, né? Ele foi filmado em 6 meses. Com a pandemia. Com a pandemia rolando naquele momento. Então, em algum momento eu entendi, assim, que a câmera seria um elemento que estaria presente, assim, ao longo dessa nossa relação, ao longo desse tempo. Embora eu não estivesse pensando no filme, eu estava... A maneira como eu filmo, né, a performance tem a ver ainda com esse interesse específico que eu tinha por ela, quer dizer, assim, de alguma maneira eu ainda estava atravessado por essa necessidade de olhá-la em qualquer ocasião, em qualquer situação da maneira como ela se apresentasse. E acho que em algum momento eu entendi que o filme não precisava ser uma retrospectiva da vida da Vivi, uma recuperação de dados biográficos. Algumas pessoas me dizem, não, mas eu queria saber mais dela. Eu digo, eu também. Então, assim, é uma vida inteira. Não, eu queria tanto que a gente já combinou um dia que vem só ela, tá? Tem vocês que eu quero saber tudo. Mas eu acho que é isso também, o filme. Mas isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso. Guardados os problemas que eu acho que o filme pode ter, ele poderia ter não tô defendendo que o filme está na forma ideal, e pelo contrário, eu estou defendendo justamente que ele não está, que ele é um filme que eu decidi que ele seria um fragmento de 6 meses que nós vivemos juntos naquela situação da câmera, e depois daqueles 6 meses ele ia acabar. Eu não ia continuar filmando, eu não ia investigar outros aspectos da personalidade dela, e no fundo eu achei que essa forma meio aberta, toda furada, faltando coisas, era a melhor forma de conhecê-la mesmo. Então ficou assim. Isso é de uma coragem, né? Então eu queria que vocês dois falassem como é que é, como é que é, porque vocês não recuam diante da loucura, né? Vocês vão lá, o que é isso que tem? Que atrai vocês também, né? De alguma forma. Nossa. E como é que é? Porque aí que responde isso assim? De novo, né? Com a própria loucura. Mas eu acho que é isso, assim, porque aí é uma descoberta a cada dia, a cada encontro, assim. Isso é fascinante. E também, você foi se apaixonando pelo delírio, né? Porque aqui você foi nossa, aprendendo a delirar. Total, assim, é incrível poder, né? Inventar mesmo, eles estão o tempo todo inventando e assim, é muito rico poder criar essas respostas, assim, né, diante dos desafios, assim, né, e é isso, de uma forma, isso, me falta palavra mesmo, assim, porque é incrível, assim, coisas que às vezes eu tô ali batendo cabeça, não tô vendo, e aí como que nós vamos resolver isso e tal,
puf, vem uma coisa, caramba, como assim? Eu acho que tem uma questão aí, né? Assim, não é se tomar nem pelo fascínio, nem pelo horror que esse sofrimento pode trazer para cada um, mas é definitivamente pensar que todo mundo delira. Só que alguns deliram com uma solução mais elegante. Né? Então, por isso que vem a história do só os loucos sabem, né? Se tem uma proximidade entre, né, um ponto da psicose ou desse sofrimento, dessa forma de estar na linguagem mesmo, né? Assim, sem nenhuma patologização, né? Por isso que se ensina, né? Assim, que o trabalho é diário mesmo e não é uma coisa qualquer dizer que todo mundo delira. Falar, né? O esforço de falar para dar sentido num ponto sem sentido é um esforço, né, de poesia que é da ordem do delírio, para todo mundo. Né? Então, assim, é preciso reconhecer que tem alguns momentos que qualquer um pode enlouquecer, independente da estrutura, independente de que recursos que se tem para lidar com a linguagem. Então, eu acho que é isso. Alguns deliram de forma com uma solução elegante. E eu acho que também nos Sapos aparece um lugar assim de uma poética assim que cada um traz, e aí cada um, sabe, é uma poesia diferente. Sim. E com uma verdade, assim, na hora de entregar isso para a cena, sabe? Não tem... Você estava falando dos clichês, assim, né? Que eu acho que na atuação também acontece. Com eles, com esses atores, isso é... Sabe? Isso não existe, assim. É uma entrega muito verdadeira. Muito criativo. E eu acho que é isso, aprender também, correr esse risco, assim, com eles, né? Dessa entrega mesmo, vão para a cena... Com muita coragem, assim. Também coragem diante do que não sabem, assim. Então, tem uma vontade, né? Chama muita atenção, saber. Né? A Viviane repete muito e faz esses neologismos, né? Você emenda corpo mágico, corpo criativo, corpo neurótico, corpo caótico, corpo borroletágico. Corpo letágico. Tem só uma coisa sobre isso que a Ju está falando, e a Cris também. Eu acho que tem uma... eu acho que não, no meu caso, pensando tanto no Arábia quanto as linhas, assim, eu acho que tem primeiro o reconhecimento de uma forma de inteligência, assim, mesmo, sabe, assim, que tem a ver com a maneira como se expressa o mundo que a gente vive, né, assim, como uma forma de... a gente aprende a ver, a falar e a representar o nosso mundo de novo, né? Eu acho, diante de certas pessoas que não necessariamente está associado à loucura, mas a pessoas que de alguma maneira conseguem, por força de processos às vezes muito sofridos e muito violentos, sejam processos sociais ou processos psíquicos, assim, ganham uma certa distância em relação a esse mundo, às neuroses, aos clichês, enfim, e que ganham nisso uma inteligência também que fala algo para nós que estamos muito inseridos, muito colados, né, na superfície desse mundo. Então, eu acho que também são pessoas que expressam, a partir dessa inteligência, assim, contradições do nosso mundo, era aquilo que a gente dizia. Então, tem um lado especificamente que é como essas pessoas falam de nós e da pobreza da nossa vida, da nossa experiência também, né? Eu acho literalmente da miséria neurótica. Sim. É algo... eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Então, não é só uma fascinação pela loucura, mas né? Pela inventividade, pela inteligência, né? Pela capacidade de expressar o nosso tem uma coisa um outro olhar, que tem a ver com isso que você está falando, por exemplo, uma coisa, né, que a gente segue ali um proforme, vamos estrear, temos ali, quem que a gente vai agradecer? Tem um roteiro ali também, né, que a gente precisa cumprir. Eu quero agradecer isso. Tem o patrocínio aqui. E aí chega um dos atores e fala assim, eu quero agradecer ao inesperado. Eu quero agradecer ao desconhecido. Cara, e aí eu falo assim, como assim? Mas que coisa incrível também. E aí ele fala, eu quero agradecer ao desconhecido disso que está na cena, que eu vou descobrir a cada vez que eu entro em cena, mas também a esse desconhecido que vem sentar ali na plateia para me assistir. E eu falo, como assim? Então, eu sou muito encantada por esse lugar dessa inventividade, assim, né? E dessa verdade, né? Desse olhar, assim, para o mundo desse jeito, que eu acho que é isso que você está falando, né, João? Das coisas que eu mais aprendi, assim, como psicanalista, assim, para atender psicóticos, tem a ver com o que um paciente me ensinou. Ele vira para mim num determinado momento, quando eu saio do serviço público,
oferta ser o meu paciente particular, ele se chamava assim. Então tinha 1000 regrinhas, meu consultório era cheio de bilhetinhos, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Ele entrava, como é que meus porteiros já sabiam quando ele ficava ruim, ele pegava capacetes, bonés e chegava todo armado, enfim. Aí um dia ele virou para mim e falou assim que eu estava proibida de acionar a rede do SUS. E era delicado em alguns momentos. Ele falou assim, não, é porque é o seguinte, uma coisa que ele nunca tinha me contado, existia o SUS e o SUA. O SUA era eu. Então, o SUA era eu. Isso foi definitivo para minha vida. Assim, né? Porque era um jeito de falar minha, muito mais elegante. Era o SUS e o SUAS, e eu tinha que saber acionar essa rede de acordo com alguma permissão. Assim. A gente foi inventando outras coisas, né? De manhã, de tarde ou à noite, enfim. Mas são jeitos de nomear algo que fica perdido sem nomeação, sem precisar dar muito, muito sentido, muito recobrimento. Sim. Então, esses 2 significantes marcaram, assim, 21 anos de atendimento. O SUS e o SUA. O SUS e o SUA. Se ele falasse é minha... A erotomania, assim, né? Eu sou sua, né? Ai, gente, isso é fantástico, mas eu acho assim, talvez eu esteja, João, mais colada nessa neurose demais, então, mas eu acho que isso que você falou agora, né, que te provoca diante desse outro olhar, que você falou que tem a ver com a inteligência, tem a ver com a ousadia também, que eu acho, né, que de propor outras coisas, essa abertura, né, e eu acho, é isso que me surpreende em vocês, que vocês me atraem, eu acho que é nisso, assim, falar, gente, olha só, chega perto disso, sabe, tá buscando um outro olhar, buscando uma outra forma, o que você faz nos filmes, né, que é de mostrar aquilo ali, mas mostrar de um outro ângulo, né? Mas tem um questionamento forte demais, ele tem uma denúncia, né? Sim, eu só acho, assim, importante fazer esse adendo, assim, que isso tem, acho que a Ju falou um pouco disso, isso tem a ver com os nossos interesses artísticos também. Então, essas pessoas eu sou, assim, tenho muita sorte também de ter encontrado a Vivi. Sim, sorte mesmo, no sentido da vida ter proporcionado esse encontro, de eu ter sabido aproveitar essa oportunidade, ela ter topado, entende? Assim, sim. Então, eu acho que tem uma dimensão, claro, do cuidado e da cura, mas eu insisto nisso, assim, porque eu acho que tem uma dimensão do interesse mesmo, sim, próprio. Porque é um processo duro, né? É um processo, assim, você faz sem dinheiro, você tem muita insegurança. Então, assim, é a vida que você quer levar, entendeu? É a vida que você quer levar. E aí, nisso não tem, né, mais ou menos coragem. É isso que eu quero dizer, assim, a vida exige coragem o tempo todo, de todo mundo. Você ter filho, meu Deus do céu, você vai pôr uma criança no mundo, sabe, assim, olha a coragem que isso exige também. Então, eu acho que são diferentes formas, né, de querer viver. E eu acho que a gente, como artista, também esse interesse também de como fazer essa arte, né, com essa textura, assim, né? Com esse jeito de fazer. Isso é uma coisa que me pega, assim, né? De tentar dialogar com isso. Então, é muito legal eles estarem ali em contato com o teatro, mas para mim também, como pesquisadora, como artista, né? É inventar esse teatro mesmo, assim, né? Não é, por exemplo, filmar o delírio ou colocar isso em cena no teatro, né? Mas como que, a partir disso, ou a partir de uma memória disso, ou com esse corpo que também passou por essa experiência, né, que foi atravessado pela loucura. Como é que é isso? Como é que é colocar isso no teatro? Né? Eu fico dizendo que, às vezes, dar consistência para alguma coisa que está super frágil, que não tem esse lugar, né? E, às vezes, esvaziar um pouco, quando isso vem muito cheio de significado e de sentido, assim, né? De estar aberto também para trocar com essa forma, né? Então, eu fico brincando ali falo que é encher e esvaziar. Assim. Eu acho que a própria questão do delírio, né? Assim, o delírio não é a única solução, né? Uma das soluções mais potentes e que a gente vê na vida, assim, né? Com os artistas que a gente admira, enfim, com várias possibilidades, é a produção de uma obra. Assim como construir o corpo pode ser da ordem de fazer uma obra de arte. Não é só o recurso do delírio de dar significação ad infinito. Né? Então, assim,
é muito importante estar sensível a essas novas, como se a gente pudesse falar mesmo de novas narrativas da subjetividade, singulares, assim, né? Tanto a passagem ao ato, e pode ser a passagem ao ato de fazer um filme, né? Ou de atuar, né? A psicanálise retira isso do teatro, né? A atuação, onde você precisa do olhar do outro, você põe em cena algo que você não consegue dizer, mas é a sua cena íntima, a sua cena traumática, né? Assim como, né, produzir uma obra ou ser exposto a algo que te faça produzir qualquer artesanato com a linguagem é uma solução que não é delirante necessariamente. Né? Pode ter flashes ou os raios lá da primeira cena do João e da Vivi como delírio, mas né, a gente submerge, enfim. É muito importante isso, é um recurso que eu acho que tem a ver com algo que o João repete, assim, que é essa história da inteligência, sabe? Assim, tem uma certa forma de ler o mundo, de saber fazer com isso que a gente não sabe, que não necessariamente a resposta é a loucura ou o delírio, né? Assim, mesmo se... Mesmo se a loucura, eu acho que talvez o que a loucura traga de impacto é esse sair da caixinha, né? Falando de um jeito bem assim, que a gente procura onde? Na ciência, né? Ciência, porque senão fica muito romântico, né? Igual eu falava com a Ju antes. Assim, não é assim, uma dor aí. Não. Tem uma dor. Tem uma dor. E tem um jeito diferente. É preciso não se fascinar com isso, porque senão você joga o sujeito. Essa cena que a gente está citando aqui, essa das primeiras do filme, mostra isso de maneira muito evidente ali, né? Tá filmado. Esse sofrimento, um certo desespero até, né? De não chegar. E você conta, tem uma outra cena que você está conversando com um amigo, eu esqueci, um que está apaixonado. O Douglas. Você manda ele parar de falar, deixa eu te contar. Não me interrompe. Mas que você conta também, né? De um episódio seu no centro de saúde. Sim. Não é nessa cena que você conta que é muito pedindo pelo medicamento, assim, como me poupa de né? Mas isso eu até... sim, é importante essa cena no filme, né? Porque mostra um cotidiano difícil, quase... eu tenho que mendigar o meu medicamento, que eu preciso dele para estar bem, né? Mas só que é uma situação física, assim, objetiva, que tinha quem me salvasse. Mas eu estou me referindo agora ao terrível sofrimento interno, que ninguém te salva. A não ser a arte, sabe? Que pode trazer uma solução, sabe? Deus aonde. Porque eu acredito que eu acho até que eu vou falar nisso aqui, se a gente tiver tempo de ler, não sei, que a expressão... expressar-se, a autoexpressão é fundamental para a saúde mental. Sim. E expressar, para mim, é falar mais do que a gente sabe. Uau. Tem algo que sai pelos cotovelos, pelos olhos, pelos fios dos cabelos, que eu já não controlo. Nada está sob controle, né? Mas se eu estou transmitindo mais do que eu sei, mais do que a minha consciência diz, é aquilo que me salva, na verdade, sabe? Da dor, que é realmente bem profunda. Eu até posso ler mais uma coisa. Aí sabe o que eu queria? Eu queria só... Por favor. A Viviane lê. Aí depois eu queria que vocês contassem, porque tem nos dois livros, assim, que é a condição da nudez. Sim. Que eu acho que aqui você conta de um jeito muito bonito, né? De como que isso foi atravessado, assim. Porque eu acho que isso, né? Eu acho que isso desenha, exemplifica, assim, como isso foi elaborado nesse processo artístico, né? Como que E o tempo também, né? Eu queria só ler uma coisa aqui do Arthur de novo, que eu trouxe ele, sabe? Que eu tenho uns embaixadores, assim. E aí, para me ajudar quando eu estou assim, sem saber um pouco o que fazer. Está sempre comigo. E eu acho que isso tem a ver com o que a gente está falando. Ele diz assim: ninguém alguma vez escreveu, ou pintou, esculpiu, modelou, construiu ou inventou senão para escapar do inferno, né? Isso é muito importante. Eu acredito nisso. E essa é uma solução que não é delirante. É o fazer. É o fazer. Então,
Você lê Você primeiro? quer falar da nudez? Não, porque isso aí é dos mistérios gozosos. Então tá, né? então essa Quando eu trabalhei com o Ricardo Júnior. No Casa Breve 1, né? No Casa Breve 1, uma performance que eu usava de nudez. Tem fotos também, que lindíssimo. Fotos também que nós fizemos um ensaio fotográfico. E tem a ver com o primeiro texto, o primeiro texto que eu li, que eu falo que eu queria É. fazer uma mulher selvagem. E depois acabei fazendo uma performance também, onde eu me desnudava em cena. Né? Me debatia no chão, era uma coisa bem... Tinha também esses dispositivos com o tempo, né? E aí você acabava se desnudando. Mas só um minuto, por favor. Porque só para eu situar que era uma coisa realmente importante para mim. Quando eu me via, antes de eu fazer essas performances, como a coisa é tão curativa, eu gosto de usar cura mesmo, porque eu nunca mais voltei para esse lugar, sabe? Por 2 vezes, e uma terceira, mas era em casa, então foi menos grave, que eu queria sair nua, porque nada me representava. Eu queria sair protegida só pela bandeira do Brasil, que na época a bandeira do Brasil não tinha sido vilipendiada como foi recentemente. Então, 2 vezes eu me senti muito fragilizada e louca e não sabia o que fazer com tantas pessoas à minha volta e eu não conseguia realizar o que eu pretendia. Uma vez foi sacar um dinheiro no Banco do Brasil com um cheque que eu precisava da grana e a pessoa, não, mas esse valor, você tem que voltar no outro dia. Eu fiquei louca, ficando louca. Fui tirando a roupa e gritando. Era uma maneira de me defender, mas horrível, que me expunha, né, que me ridicularizava. Depois eu levava meses para me recompor daquela vergonha. Tinha que vir segurança, tinha que vir polícia. Numa outra vez eu me perdi na cidade também com um quadro de confusão mental. Eu fui numa loja, comprei uma grande quantidade de roupas de cama. Também já bipolar, né, que a gente compra coisa doida, assim, a gente tem hora... Não tinha necessidade de tanta roupa de cama. Toda mulher. Mas eu tinha dinheiro. E achei, sei lá, enfim. O fato é que eu comprei muita coisa que eu não conseguia carregar. E precisava ir em outro lugar. E aí eu voltei, fui em outro lugar comprar, deixei guardadinho na loja. Na hora de voltar, me perdi, eu não sabia voltar. E o meu desespero por não encontrar a loja com as minhas coisas, eu comecei a gritar no meio da rua, Tamoios, ali com... Tamoios com Curitiba. Encostei na padaria, assim, na pastelaria, e gritava e tirava a roupa, e as pessoas querendo me ajudar, e eu agredia as pessoas. Chutei, dei chute, até chamar a polícia, sabe? Então, assim, a nudez era algo que me fragilizava muito, que me colocou em situações horríveis. Até que eu arrumei essa solução. Me deu vontade de trabalhar com nudez quando eu fiz essa experiência no Casa Breve 1, né? E aí, conta, Juju. Então, e aí era isso, né? Trabalhou com o Ricardo essa cena e tinha esses dispositivos com o tempo e ela ia fazendo esse movimento de uma dança mesmo até ficar nua. E o que ela dizia em cena era muito, né, impactante. E isso vinha junto com esse movimento de se debater ali, era uma coisa muito forte de ver. Tudo bem, então a cena foi um sucesso, a gente apresentou depois no Sesc Palladium, isso seguiu. O texto era muito bonito, tanto que está aqui no livro. Sim. E depois de um tempo, eu acho que mais de um ano, né, Vivi? Na verdade, o texto não está aqui no livro, porque eu me debatia durante 5 minutos, em silêncio. Depois marcava no celular, falava com o povo que ia marcar mais 5 minutos para eu falar o que eu quisesse. Me falava que me dava na cabeça, já com a consciência muito alterada, porque eu tinha me debatido e me jogado no chão durante 5 minutos. Mas eu roubava. E marcava 7 minutos. Para falar só de mim. Você conta aqui da performance, né? Aí eu falava, sei lá o que eu falava. E aí, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, estou em casa, assim, de manhã, a Vivi me liga. E foi muito emocionante quando ela começa, então, a perceber que o fato de ter colocado isso em cena, assim...
né, já não precisa mais se desnudar em outro lugar. Assim, a gente, numa conversa, começa a entender que esse lugar de ficar nua e a gente, né, faz esse figurino, esse corpo ali nu é o que ela tem ali para apresentar dentro das composições que ela, né, foi depois criando, assim, né? Então isso vai para a cena de teatro e depois disso nunca mais, assim, né? Teve nenhum evento desse jeito. Já me senti fragilizada 1000 vezes e em situações assim, nunca mais tive necessidade de tirar roupa. Depois de um tempo, vez em quando a gente dá esse esforço, né? No análise também, a gente faz uma coisa que não volta mais para aquele elaborar, né? Para de repetir, né? Sim. Coisa boa é tirar roupa história... só na hora que você quer. Necessidade da... E aí é isso, também teve essa coisa desse tempo, né? Depois da performance, esse tempo de você também perceber, né, qual lugar que isso tomou na sua vida, né? Muito emocionante também. Muito, não, essa história é muito linda e acho que exemplifica isso muito claramente, né, Cris? Desse tratamento, dessa elaboração e de mudar esse sintoma, né? Pode tratar algo mesmo, né? Faz um certo enquadre ali, né? E fazer algo com isso, né? Faz um enquadre, faz um corpo, né? Que se desnudava, é bonito demais. Ai, gente, aqui, ó, vontade de não acabar, a gente vai ler, porque com vocês eu acho assim, é um programa com cada um é pouco, né? Dá tanta coisa pra gente ouvir de cada um do trabalho de vocês, eu quero agradecer demais, e daqui a pouco eu vou agradecer de novo, mas você vai ler pra gente, Vivi, então? Sim, a gente leu o que? A Casa Breve 2, que é o Senhora Azul, que é um texto também muito lindo. Então, a Moema, que a gente fez na pandemia. Pode escolher, Rebeca. Vamos dois. Não, demais, muito. Mas eu já na Moema, hein, gente? Na Moema, vamos votar? Pode ser uma votada. A diretora que... é lindo. Então, a Moema é mais levinho, então, mais uma brincadeira, né? Assim, para inspirar a gente hoje. Porque os outros são também meio quebradeira. Então, eu vou ler a Moema toda também, né? É pequenininho. Ele chama-se Cabaré Voltaire, um toque de sonhar sozinho. Belo Horizonte, Minas Gerais, 22 de junho de 2020. Interesso-me por processos de vida, arte e magia num sopro só. Aqui, vida é o que me faz pulsar. Arte, a expressão simbólica dos meus desejos, sentimentos, pensamentos. E magia, a criação de novas realidades, sempre inspiradas pelo mais puro amor e plena liberdade. Assim, sozinha, certa noite, transformei sua kitnet num cabaré surreal, deixando-o repleto de música, luzes, sonhos e fadas. Usei perfume, transparências, batom, esmalte e renda. Havia bebida, poesia e fumaça. Dancei a memória dos momentos com meu amor, presentificando-os em todo o corpo. Dei movimento e ritmo à saudade. Misteriosamente, passaram-se apenas 3 dias e vivi, ao alcance da experiência real, a inauguração do meu cabaré com a presença luminosa do meu encanto, seu vigor carinhoso e, a um só tempo, selvagem. Transgredimos o isolamento social, as regras de enfrentamento à pandemia, muitos abraços, beijos, sexo, amor e sexo, prazeres inenarráveis e a tresloucada alegria daqueles que compõem com o destino sem medo, sem culpa e, dessa vez, como não, sem nenhuma responsabilidade social. Gratidão para sempre, Moema. Conheci Moema no Carnaval, em fevereiro, e apesar de ser uma pessoa reservada, silenciosa, adorei logo de cara aquela mulher serelepe que mora com os pais. No final do mesmo mês, teve início a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Aprofundamos então nossa amizade no ciberespaço e sabe-se lá como nos entendíamos. Eu completamente acuada, cheia de pavor, e Moema pura anarquia e lascívia. Revoltava-se contra os Estados Unidos e a China, o boçal e a cloroquina, a máscara e a quarentena,
lives, home office, álcool em gel, podcasts, prefeito, governador, nada escapava à sua inconformidade. Diante do caos sanitário, político, econômico, ambiental, Moema simplesmente não tolerava a ideia de afastar-se por tanto tempo de sua incandescente paixão, novinha em folha, para proteger a si e aos outros. Um dia, meados de junho, me pede a habitação emprestada. Emprestar a casa nesse momento pandêmico, é isso mesmo? Isso, Viva, é muito importante. Preciso me concentrar para atrair uma próxima vez. Não posso convidar assim na lata esse tesouro precioso para uma noitada. Tudo tão recente, um encontro tão perfeito quanto improvável, tudo tão delicado. Me ajuda, vai. Não tem um lugar onde você possa ir? Na verdade, tinha. Assim, em 4 dias, eu estava na estrada para ver meu pai em Santa Cruz dos Cristais. Ele sentia-se só e já havia pedido que fosse visitá-lo sem demora. Viagem excelente, 1 semana. Na volta, encontrei por escrito o relato de Moema em minha humilde residência. Achei tão bonito que aprendi de cor. Lindo. Muito inspirador. Não é? Ai, gente, que ótimo. Obrigada. Vivi, vida, né? Viviane, obrigada demais. Eu queria aqui para a gente fechar, que vocês falassem o que é que vocês estão fazendo. Eu sei que você estava viajando, trabalhando até outro dia. Eu estava. Através desse filme, né, com o João Dumas, eu conheci o Gregório Ganonian, amigo dele, é um diretor paulista, que me convidou para fazer um filme que ele está rodando, numa cidade bem bacana que chama Paranapiacaba, no interior de São Paulo. Uma cidade que tem uma neblina, um lugar muito lindo. E eu estava lá, então, filmando esses dias, né? Além disso, eu voltei aos Sapos, que eu fiquei afastada para lançar o filme, né? Fiquei mais de 1 mês sem ir às atividades dos Sapos. Nem tive no 18 de maio, porque eu não estava em BH. E aí, agora a gente vai fazer uma programação lá em Cataguases. Sim, Semana de Arte de Cataguases. E já começamos os ensaios na semana que vem. Que joia. E tem algum lugar, um site? Você tem Instagram? Eu concentra... não, meu Instagram é do Sapos. É o do Sapos? Ai, que ótimo. Então, já fala pra gente tudo. Então, no Instagram do Sapos a gente dá todas essas notícias, né? E eu tô indo agora, voltando para a cena como atriz, vou participar de um festival que eu sempre quis muito participar, um festival na Itália, que é o Festival Dei Matti, que é um festival feito por grupos de teatro, né, e saúde mental de lá. A gente já ensaiou muito essa ida e aí agora isso acontece assim, em parceria com a Tchau, a Estela Goulart e o Ernesto Venturini. A gente está indo fazer a abertura do festival, então tô indo para a cena agora lá como atriz, mas a ideia é construir esse caminho para quem sabe trazer o festival para aqui, ir com os Sapos para lá, enfim. Continuar com esse diálogo, né? É a 3ª vez que eu estou indo para lá, né? Que pesquisar e apresentar também um pouco do que a gente tem feito aqui. É isso. Ai, depois tem que voltar para contar essas Sim, histórias. Você levou a bruxa lá para a Itália. Pois delícia também. Foi assista muito ao filme bom. também. Antes do João contar, onde é que a gente assiste esse filme? Quem não assistiu, a Ju também vai voltar para colocar a gente em contato direto com o Lacan, qualquer dia desse. Sim, podemos. Gente, essa pessoa tem contato do Lacan. Eu ligo para ele direto. Então, conta pra gente. Então, tem o Instagram dos Sapos e Afogados. Sim. E tem o seu também, né? Que é onde você coloca mais essa performance. É uma brincadeira, assim, que a gente criou, né? Para poder, com a Raquel Pedras. A gente criou aí esse diálogo direto com Lacan. É uma brincadeira, mas também uma transmissão, uma forma divertida de falar, né? Sobre a psicanálise. E a gente também está ali como atriz né, e estudante de psicanálise, interessado por essa área. Então, essa brincadeira, depois a gente volta aqui para contar. É divertido demais. Ana Lisandra, né? Não sou eu que tenho o contato de Lacan, é a Ana Lisandra. E é isso, assim. Então, pelo meu Instagram, vocês podem também ver
as ligações aí pro Lacan. Ju Saúde. Isso, Ju Saúde. Delícia. João, onde é que assiste o filme? Então, o filme agora, ele foi adquirido pelo Canal Brasil, então em breve ele vai estar na plataforma do Canal Brasil e disponível também na TV fechada. E na Embaúba Filmes, que é a distribuidora do filme, o filme também vai estar disponível em breve, assim, daqui a um mês, mais ou menos. Ele acabou de sair de cartaz, né? Sim. Então, tem que esperar um pouquinho. Fala, Vivi. Nossa, eu tive no sábado agora, né? O João que me avisou que ia ter um evento no Sesc Paládio, de uns amigos nossos. E aí eu fui abordada lá pela diretora de programação, que me reconheceu, e falou assim, nossa, mas você não é a Vivi das linhas da minha mão? Eu falei, sou. Ela falou, então, eu sou a diretora de programação, nós adquirimos o filme, você sabe? Que lindo. Eu falei, eu sei sim. Ela falou assim, então, nós podemos passar quantas vezes a gente quiser. Você pode até fazer uma lista de convidados. Enfim, então eles não marcaram, né? Ela falou que eles queriam ter lançado já esse mês. Mas o distribuidor, né, Daniel Queiroz, da Embaúba, falou que era para esperar passar essa fase do circuito comercial, né? Então ainda tem essa, João. Tem essa aí, Até eu fui convidada para falar do filme no Rio de Janeiro. Uau! No núcleo de pesquisa no Instituto do Rio, uma pesquisa sobre psicose, acho que em outubro. E assim, não sei muito bem como é que eu fui convidada, não, mas gostei do convite. Muito quando chegou. As conexões. Não sei como chegou. Assim, agora eu tô junto. Vou falar para eles estavam querendo saber disso, como ter acesso ao filme. E esse texto que o João falou, que a Cris, né, fez aí, um texto belíssimo. Eu e a Vivi, a gente já está aqui articulando a publicação. E cadê esse texto? Foi por quê? O que então foi motivou? Isso foi provocado pelo Cinema e Psicanálise. A gente convidou o João e a Vivi, a gente exibiu o filme no Cinema e Psicanálise, que é uma parceria da Escola Brasileira de Psicanálise daqui de Minas e da Sala Humberto Mauro. E aí você leu. E aí coincidiu também que o convite e o lançamento foi... Sim. A gente está nessa publicação. Vamos ver se a Cris vai topar, né, Vivi? Vamos ver se ela vai topar, né? Agora vai ter que topar. Como é que vai fazer? Eu não tem como topar, não. Olha, precisa de viabilizar o projeto. Que a ideia é a seguinte, eu pensei, João, nem contei para o João ainda, falei só para a Juju. Eu pensei, aquele texto é tão belíssimo, tão belo, né? E a gente poderia, quem sabe, publicar o filme, As Linhas da Minha Mão, né? Porque tem texto pra caramba, com o prefácio do texto da Cris. Não é uma boa ideia? Nossa, tô me achando. Ideia linda, eu achei uma ideia linda. Vamos testar. Tem muito texto sobre esse projeto. Mas eu acho que ele dá texto, né? Ele rende. Esse filme rende. Muitas linhas. Muitas linhas. João, e no site da Embaúba tem também Arábia? Tem. Né? Agora eu já não sei, mas o Arábia ele estava disponível. Tem duas plataformas que eu acho que vale a pena dizer, porque tem sempre filmes brasileiros muito bons e são plataformas gratuitas. Uma é o Itaú Play e a outra é a plataforma do Sesc Digital. Lá, o Arábia e o Vizinhança já tiveram disponíveis. Hoje eu sei que eles estão na Fílmica, que é uma plataforma, uma espécie de MUBI brasileiro, que é muito legal também, muito barata, assim, comparado a outros serviços de streaming. É um serviço brasileiro, mas também com muitos filmes internacionais, uma programação de altíssima qualidade, a Fílmica. Então, os filmes estão disponíveis lá na Fílmica também. E o Arábia acho que está no YouTube também. No YouTube? A gente deixa, né? Agora é hora. Mas e tem o seu Instagram também? Onde é mais que meu Instagram é João Dumas e o Embaúba Filmes. A gente sempre divulga sessões especiais, sessões comentadas. As pessoas podem acompanhar lá. Bacana. Obrigada demais. Tanta coisa para perguntar, estou segurando aqui. Vai, Cris? Não, eu só estou aqui, queria agradecer. Só estou aqui. Não, Cris, psicanalista, maravilhosa e responsável também, né? Vamos jogar a responsa, já que o negócio tem por muito disso aí, né? Implantar uma sementinha ali, onde é que o trem foi parar? Nem parou, né? O céu é o limite, não para mais. Legal demais de ver, né? Imagino que para você seja muito emocionante também. Sim. Ver tudo isso.
O livro eu tive essa sorte também, de poder estar cuidando da Ju num momento especial, assim, e ela acabou escrevendo na minha casa, Um Corpo e a Casa. Assim. Ai, que parceria linda, gente. Segundo amor. Obrigada. Cris, o seu Instagram, ele é aberto? É aberto. Né? Acho que pode falar também, porque tem tanto texto lindo, né? E reflexões assim, que trazem a psicanálise, mas acho que você traz também a partir de algo pessoal, né? Uma poesia ali. Uma poesia, tem uma poesia ali. Um certo risco, assim, de escrever alguma coisa que não precisa necessariamente ser eu me expondo, mas eu expondo alguma coisa que eu faço, assim. Nada de falar aqui. Não trabalhando com o real, gente. Não, mas então vamos ver lá. Cristiane, lá está a Cristiane Barreto, não é? Cristiane Saúde Barreto. Saúde Barreto. Ô, gente, obrigada. Vamos brindar saúde. Saúde. Obrigada. Obrigada, companheiras. E companheiras. A luta continua. A luta continua. Que continue assim, poética, né? Com esse sentido da poética que é do trabalho também. Não é só dessa poesia mágica, assim, né? De um trabalho. Muito obrigada, Vivi, Ju. Obrigada a você. Obrigada muito vontade sempre. Vocês, obrigada, pessoal. E até o próximo programa. Até.